Olá, meninos e meninas, que bom que você está aí. Nós estamos vivendo uma aventura muito legal e as nossas aventuras é com quem? Com Jesus, isso mesmo. Cada semana nós estamos aprendendo um pouco mais e estamos conhecendo mais sobre Jesus. E olha que privilégio que nós estamos tendo. Você pode cantar, você pode orar, você pode, que mais? Ouvir uma linda história e aprender um versículo maravilhoso a cada semana. E olha que está sendo muito bom poder estar com vocês. E vamos lá agora começar o nosso tempo de aprender. E nós vamos aprender o quê? A falar com o nosso Deus. Então, por isso, nós vamos orar. E aí, como é que nós fazemos? Junta os pezinhos, segura a mãozinha e vamos lá, vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Te agradecemos porque o seu cuidado é com a gente a cada dia. Obrigada, Senhor, por este cuidado. Obrigada porque eu posso ouvir uma linda história e eu posso te conhecer mais cada semana. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. E agora, vamos cantar? Então eu te espero lá. Vamos cantar. Boas-vindas a bem-vindos são boas-vindas pra vocês. Aleluia, boas-vindas a bem-vindos sim. Venham, venham outra vez. Boas-vindas a bem-vindos são boas-vindas pra vocês. Aleluia, boas-vindas a bem-vindos sim. Venham, venham outra vez. Hoje é dia de aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. E hoje o versículo é muito legal. Ele vai falar. Será que ele vai falar? Vamos lá? Vamos ver o que ele está dizendo? E então, aguarde aí, porque nós estamos aqui para aprender. E vamos aprender de um jeito bem legal. Como que Deus deseja que cada um de nós devemos fazer. E o que nós devemos saber sobre Jesus. Isso mesmo. Mas Jesus era muito especial e por onde ele passava sempre tinha muitas pessoas e às vezes ele fazia perguntas, às vezes ele contava história, mas hoje nós vamos olhar uma resposta que Jesus recebeu de uma pergunta que ele fez. E essa resposta, ela está lá no livro de Mateus, no versículo 16, capítulo 16. Mateus 16, 16. E Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, porque a Bíblia ela é dividida em duas partes, o Velho e o Novo Testamento. E este versículo está lá no Novo Testamento. E então é o primeiro livro do Novo Testamento. E nós vamos olhar e vamos entender o que a palavra de Deus está nos mostrando. Lembrando que para a gente encontrar o livro de Mateus, nós vamos lá no primeiro livro do Novo Testamento. O nome desse livro é Mateus. Tem muitas crianças com esse nome, né? Então, é Mateus, capítulo 16, versículo 16. Isso mesmo. Vamos olhar o que ele diz? Diz assim, ó. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 16. Isso mesmo. Olha só, Pedro, ele logo respondeu a pergunta que Jesus havia feito. E sabe, crianças, Pedro era um dos discípulos de Jesus. E ele estava sempre junto de Jesus. E ele sabia quem era Jesus. E neste momento em que Jesus perguntou para ele: Quem você acha que eu sou? E ele respondeu dessa maneira: Tu és o Cristo, Jesus Cristo, Filho perfeito de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que resposta linda que deu. Sabe por que ele pôde responder desse jeito? Porque ele conhecia Jesus. E esse versículo está lá em Mateus, versículo 16, capítulo 16, versículo 16. E ele diz: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah, criança, você que já conhece ao Senhor Jesus como seu Salvador, você deve se lembrar sempre disso, que Jesus, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o
Filho verdadeiro de Deus. E sabe o que você pode fazer? Fazer igual Simão Pedro. Falar para outras pessoas. Quem é Jesus? Jesus é o perfeito Filho de Deus que nasceu, cresceu e um dia se entregou por nós em uma cruz. Mas se você, criança, ainda não conhece o Senhor Jesus, você pode conhecê-lo ainda hoje. E assim você também vai poder dar a mesma resposta que Simão Pedro. Quem é Jesus para você? Ah, Jesus, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Este é Jesus em quem nós cremos. Isso mesmo. Ah, mas olha só, vamos pensar nesse versículo e vamos falar ele bem gostoso. Sabe quando você recebe uma pergunta e você tem que responder e você não pode ficar pensando, você deve dar essa resposta rapidinho? Pois então, nós vamos fazer desse jeito. Nós vamos falar o endereço no começo, o endereço no final, tá certo? E aí nós vamos dizer assim, todos bem juntinhos, assim, ó, e nós vamos dizer Mateus, capítulo 16, versículo 16. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus, capítulo 16, versículo 16. Vamos lá? Falar todos juntos agora? Já falamos uma vez. Agora nós vamos falar bem assim. Quando chegar Cristo, nós vamos aumentar o tom da nossa voz. Porque Ele é Cristo mesmo. E então nós vamos lá, todos juntos? E só Cristo nós vamos falar. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Tá bom? Vai ficar assim, ó. Vai ficar bem legal. Vamos lá? Mateus 16, 16. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 16. Vamos novamente? Agora nós vamos falar bem alto, somente nós vamos falar bem alto. O Cristo, o Filho, baixinho, o Filho, aí Deus vivo, nós vamos falar Cristo e Deus vivo bem forte. Vamos lá? Então vamos. Mateus 16, 16. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo. Eu errei. Vamos voltar. Mateus 16, 16. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 16. Ficou muito bom. Mas e agora? Como nós podemos responder, falar novamente esse versículo? Agora nós vamos falar para nós. E nós vamos falar bem baixinho, tá bom? Por que nós vamos falar baixinho? Porque você vai ler e vai pensar nesse versículo. Tá bom assim? Porque olha como ele é importante. Ele está dizendo, reconhecendo quem é Jesus. Ele é o Filho do Deus vivo. Vamos lá? Falar agora bem assim, baixinho, para a gente poder sentir o versículo. Vamos lá? Então vamos. Mateus 16, 16. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 16. Que delícia, né? Saber que Jesus, ele é Filho do Deus vivo. E ele está pronto para nos ouvir a cada instante. E se ele está pronto para nos ouvir, vamos falar com ele de um jeito assim, bem gostoso. Sabe, a Bíblia nos diz que nós podemos falar com Jesus na nossa mente. E então nós vamos falar sem abrir a boca. Vamos falar sem abrir a boca, sabendo que Jesus, ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas nós não vamos abrir a nossa boca. Não vamos lá? Olha que paz tão grande que a gente sente em saber que Jesus, ele é o Filho do Deus vivo. Crianças, vamos falar agora mais uma vez? E aí nós vamos fazer assim, ó, do jeito que nós já fizemos agora há pouco. Cristo, alto, e Deus vivo, alto. Vamos lá? Mateus 16, 16.
Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Isso mesmo. Mas agora nós vamos falar mais uma vez? Ah, legal, vamos falar mais uma vez. Mas nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos dizer assim: Simão Pedro, não vamos falar o respondeu. Aí nós vamos falar: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Nós só não vamos dizer: Simão Pedro, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, tá bom? E aí, então, mas deixar o silêncio. Tá bom assim? Então, vamos lá. Mateus 16:16. Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Isso mesmo. A semana que vem tem mais um versículo e nós vamos aprender. Sabe por quê? Nós cremos que Jesus, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então, vamos lá aguardar na nossa mente, porque a semana que vem tem mais e nós vamos aprender muito, muito, muito mais. E beijo, até daqui a pouco! Como é bom poder conhecer um pouco mais sobre Jesus, né? Nós já cantamos, nós já oramos. E agora? Agora nós vamos ouvir uma linda história. E essa história de hoje, ela é muito especial, porque ela vai nos ensinar muita coisa, e muita coisa boa. E vamos aprender sobre Jesus, quem ele era, quem ele é e tudo que ele pode fazer. E então, nós só precisamos fazer o quê? Agora, para tudo, 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 tudo. E vamos ouvir essa história maravilhosa. Vamos lá? Chegou o momento da história. Vamos chamar a história? História! Eu vou contar até 3. 1, 2, 3. História! Surpresa! A palavra de Deus! Vamos ver que história ela vai nos contar hoje? Então, a história de hoje está em Mateus, capítulo 16. Chegando Jesus a Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros dizem que é Jeremias, um dos profetas. E vocês? Que vocês dizem que eu sou? Então Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne e sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. Deus revelou a Pedro sobre Jesus porque o amava, e Deus também ama você. Deus é o nosso Criador. Deus criou todas as coisas. Deus criou a terra, o sol, a lua, as estrelas. Deus criou os mares, os vegetais, os animais. E Deus criou você. De toda a criação de Deus, você é a mais perfeita, a que Ele mais ama, a que Ele mais se importa. A Bíblia diz que Deus é amor. Aqui em João capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: porque Deus amou o mundo. Você faz parte desse mundo, da criação de Deus, e para Ele você é a mais linda e a mais perfeita. Deus, Ele é santo. Santo, perfeito, ele nunca pecou, ele nunca fez absolutamente nada de errado. O nosso Deus é santo e ele mora no céu, e ele quer que um dia você vá morar com ele. E ele ama você, assim como ele amava a Pedro. O Senhor advertiu aos discípulos que não dissesse nada a ninguém
porque era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas. Jesus estava dizendo aqui que ele ia ser entregue nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei. E ali ele seria morto, mas ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro chamou o Senhor Jesus aqui no cantinho e começou a repreender Jesus, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus então virou-se para Pedro e disse assim: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas do homem. Crianças, Pedro agiu de maneira muito errada. Assim como eu e você agimos de maneira errada por causa do nosso pecado. Você sabe o que é pecado, criança? Pecado é tudo que nós pensamos, falamos, fazemos e deixamos de fazer que não agrada a Deus. Por exemplo, crianças, bater nos amiguinhos, brigar com os irmãos, desobedecer o papai, desobedecer a mamãe, desobedecer as ordens que eles nos dão. Falar palavrão, mostrar a língua, né? Tudo isso é pecado. E a Bíblia diz, crianças, em Romanos, capítulo 3 e versículo 23, está escrito assim: pois todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Sabe o que está dizendo esse versículo, crianças? Que eu e você já nascemos com a natureza pecaminosa. Já nascemos com vontade de fazer as coisas erradas, de fazer coisas que não agradam a Deus. Já nascemos com essa natureza pecaminosa. E a Bíblia diz que o castigo do pecado é ficar separado de Deus para sempre. Verdade, você e eu agimos de maneira errada por causa do nosso pecado. Mas aí, crianças, a Bíblia diz que se passaram 6 dias e Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, que era o irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, crianças, apareceu diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, eu faço 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele estava falando, uma nuvem resplandecente apareceu e os envolveu a todos ali. E dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouça-no. Jesus é o Filho amado de Deus, o Filho perfeito de Deus. Crianças, a Bíblia diz que Jesus veio a esse mundo ainda um bebezinho. Ele cresceu, se tornou um homem, e quando ele se tornou um homem, crianças, ele se entregou. A Bíblia diz que ele se entregou. Homens maus vieram para prender a Jesus e eles bateram em Jesus, crianças. Eles colocaram uma coroa de espinho enfincada na cabeça de Jesus, bateram muito em Jesus, cuspiram em Jesus. E a Bíblia diz, crianças, que eles pregaram Jesus numa cruz. Das suas mãos, crianças, e do seu pé
foi derramado sangue. E a Bíblia diz, crianças, aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 22, que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Jesus derramou todo o seu sangue naquela cruz para perdoar o meu e o seu pecado. Ele morreu naquela cruz. Ele foi sepultado, crianças. Colocaram ele numa sepultura, rolaram uma pedra muito grande, pesada naquela sepultura. Mas a Bíblia diz, crianças, que ao terceiro dia ele ressuscitou. Sabe o que é ressuscitar? Sabe o que significa? Significa que ele tornou a viver. Ele está vivo, crianças. Ele fez tudo isso para perdoar o nosso pecado. Jesus é a solução para o seu problema de pecado. Crianças, quando eles ouviram aquela voz, eles se prostraram com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus aproximou-se deles e disse: levante-se, não tenham medo. E eles ergueram os olhos e não viram mais a ninguém, a não ser o Senhor Jesus. Ah, crianças, você não precisa ter medo. Jesus quer que você o conheça também, que você o conheça melhor, porque Ele quer transformar o seu coração. Talvez você esteja se perguntando, como pode ser isso? Se você reconhecer que tem pecado e acredita que o Senhor Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia, você pode convidá-lo para limpar os seus pecados agora mesmo e assim recebê-lo como seu Salvador. Olha, a Bíblia diz aqui em Atos capítulo 16, o versículo 31, crê no Senhor Jesus e será salvo. Sabe o que significa isso? Significa que se você crer de todo o coração que o Senhor Jesus morreu pelos seus pecados, você será salvo e ficará limpo. Será perdoado das coisas erradas que fez. Eu quero te fazer um convite agora. Abaixe a sua cabeça. Feche os seus olhos agora. E eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou fechar também o olho com você e vou fazer essa pergunta, tá bom? Você quer agora mesmo que Ele o salve e o livre? Você pode mostrar-me que está pronto para crer no Senhor Jesus e confessar os seus pecados a Ele, levantando umas de suas mãos. Você que levantou as suas mãos, eu vou fazer uma oração e você vai repetir essa oração aí na sua casa, aí onde você está, tá bom? Vamos orar? Olha, fecha as mãozinhas assim, com a cabecinha baixa, olhinho fechado. Você vai repetir a oração que eu fizer aqui, tá bom? Olha, eu vou fazer essa oração, mas é você que está falando com Deus, tá bom? Senhor Deus, eu reconheço que tenho pecado e eu acredito de todo o meu coração que o Senhor Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Por isso pode perdoar os meus pecados. Eu o recebo agora mesmo no meu coração como meu Salvador. Eu agradeço no nome de Jesus. Amém. Muito bem, criança. Você que fez essa oração, você agora é uma criança salva. Sabe o que eu vou falar para você? Para você procurar agora um adulto crente, alguém que você sabe que já recebeu Jesus, alguém que vai na igreja, pode ser o papai, a mamãe, a vovó, algum adulto que você conheça que já
recebeu Jesus. Fale para ele que você recebeu Jesus. Peça para ele orar com você. Peça para ele te ensinar como ler a palavra de Deus, né? Explicar melhor para você o que você fez, tá bom? Se você por acaso não conseguir, eu vou deixar aqui abaixo, né, o meu telefone, o meu celular. Você pode entrar em contato comigo também. E assim eu terei o imenso prazer de dizer para você aqui pela Bíblia, não é? Como permanecer firme na presença de Deus, porque agora você já é um filho de Deus, você já entrou para a família de Deus. E você, criança, que já recebeu Jesus como seu Salvador, você já conhece Jesus, né? Você pode dizer para o seu amiguinho, para a sua amiguinha, para alguém da sua família que ainda não conhece Jesus. Já ouviram falar de Jesus? Eles dizem que Jesus é uma pessoa normal, que Jesus é muitas coisas, mas eles não conhecem de fato Jesus. E você que já conhece, você pode levá-los a conhecer também. Faça um convite para eles irem na igreja com você, tá bom? E assim você estará agradando a Deus, obedecendo a palavra de Deus, tá bom? Muito bem, crianças. Nos encontramos na próxima história. Um beijo, Deus abençoe. Durante algumas semanas, você assistiu, você ouviu, né, a história da estrela. Mas sabe, a estrela tinha um chamado muito especial. E ela poderia fazer muitas coisas como ela fez. Mas sabe, toda essa história é contada para que a gente aprenda que nós também podemos fazer o que a estrela fez. A estrela testemunhou, ela falou do amor de Deus para outras pessoas. E você, criança, que está aí assistindo, sabe de uma coisa? Você também pode ser um missionário. Você também pode fazer muitas coisas. Mesmo sendo nesse tempo agora de pandemia, sim, mesmo sendo nesse tempo, você, criança, também pode falar do amor de Deus para os seus amigos. Você pode mandar uma mensagem dizendo para os seus amigos: Deus ama você. E isso é você estar espalhando o amor de Deus, porque muitas crianças não sabem que Deus a ama. E você pode fazer isso. Mas você também pode fazer mais uma coisa. Você pode orar por aquelas pessoas que estão longe, que estão fazendo esse trabalho, que estão evangelizando. Olha, tem várias pessoas fazendo isso. E então, você pode orar por elas. Mas como você vai orar? Você pode dizer: Deus abençoa os missionários que estão longe, longe da sua casa, longe dos seus amigos. Ajuda eles. E assim é que Deus vai estar cuidando. E você já vai estar fazendo algo muito especial, porque você já vai estar falando do amor de Deus para outras pessoas. E então, por isso, pode começar a falar do amor de Deus. Isso é ser também um missionário. Orar pelos missionários também é algo muito bom e você pode fazer, tá bom? Então, nós conversamos mais um pouco na outra semana e nós vamos falar mais um pouco sobre ser um missionário mesmo sendo uma criança. Beijo!